Salve, salve, gutinhos e gutinhas! Eu sou o João Ricardo Reis e nós estamos aqui no seu, no meu e no nosso Gutinho Cast, o podcast do Colégio São José. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, então, por favor, se inscreva no nosso canal, ative as suas notificações para que você fique por dentro, não perca nada. Tem também o Spotify, tem também o Instagram, tem o e-mail do João Ricardo que vai aparecer para você aí. Se você tiver dúvida, se você tiver vontade de mandar para a gente sugestão, se você quiser ser entrevistado, se você quiser vir entrevistar, venha, você é muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui com duas convidadas mais do que especiais. Eu tenho aqui a Maria Clara, carinhosamente, que nós chamamos de Neca, a minha aluna querida, super comunicativa, vai me ajudar nesse papo aqui hoje. E temos a professora Letícia, carinhosamente, muito obrigado, Lê, por estar aqui, viu? Um prazer, obrigada. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui hoje. Sejam muito bem-vindas no Gutinho Cast. Por favor, fiquem à vontade para a gente fazer esse bate-papo, contar a curiosidade, falar dos desafios, como é que está sendo o colégio e, claro, na filosofia agostiniana, que é tudo que a gente tem aqui. Neca, fala aí, Maria Clara. Conta por que é o Neca. Conta por que é o Neca. Quando começou a aula, ela falou assim pra mim, professor, pode me chamar de Neca. Sim. Acho que ninguém sabe quem é Maria Clara, na verdade. É verdade. Ela já contou o apelido dela. Conta aí pra nós, conta aí. Então, quando eu era criança, o meu tio Lucas Gabriel, ele me achava muito fofinha, muito bonitinha, e ele falava que eu parecia uma boneca. E aí ele falou, não, porque você é muito fofinha, não sei o que, não sei o que... de apelidade de Neca. E aí ele ficou me chamando de Neca, e aí hoje em dia pegou. Aí quando eu fui criar o meu Instagram, eu coloquei lá maria.neca. Eu falei, eu queria uma coisa diferente, eu não queria só Maria Clara. Eu falei, Maria Neca. Então, aí ficou. E aí pegou. Todo mundo hoje me chama de Neca. Que delícia. E você tá no segundo ano? E aí? No segundo ano. E tá indo pro terceirão? E o que vai acontecer? O que vai rolar? O que tem no futuro aí? Já escolheu? Olha, os planos, assim, que eu penso é jornalismo, comunicação. Que tá bom. no lugar certo aqui. Exatamente, já veio exatamente. pro lugar certo. Muito legal. Gosto muito de me comunicar com as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, aprender muito com o outro também. E eu acredito eu espero também, né, que eu possa contribuir também para a formação de cada um, né, para o crescimento de cada um. Show de bola, parabéns. Obrigada. Letícia. Oi. Obrigado, viu, por ter vindo. Imagina, eu tô super feliz. E aí, conta Ainda pra mais gente. que essa queridíssima. A gente já bate vários papos, né? na escola, ela adorou quando eu falei que era você. Então, vamos lá. Só não faz umas perguntas muito capciosas. O resto a gente consegue responder. Letícia, conta pra mim a tua história no colégio. Você tá no colégio há quanto tempo? Não faz muito tempo. Eu entrei no colégio em 2019. Que legal. Então, faz 6 anos. 6 anos. Aqui da Letras, né? Faz 6 anos. E sabe quando você chega num lugar e fala, é a minha casa, né? Encontrei. Parece. Acho que vou falar por vários professores aqui, né? O quanto a gente se sente parte mesmo, né? De uma família, de uma comunidade, né? Porque acho que é isso, né? O Colégio São José é uma grande comunidade, né? De pessoas. Não só uma escola, né? Então, 6 anos muito felizes ali dentro. É muito gostoso essa sensação, né, de acolhimento, de você estar num lugar que tem um propósito maior na formação do aluno, né, que não é só o conteúdo, né, é muito mais do que isso, é a formação do ser humano. Que é um dos motivos, na verdade, por ter sonhado, né, com esse emprego, porque a gente, obviamente, vai trabalhando em vários colégios, né, e a gente conhece amigos que trabalhavam ali dentro e contavam como era, e falava, meu Deus, será que um dia eu consigo entrar nessa escola? Porque legal, tem uma realidade que é diferente, né? De prezar por essa formação integral, né? De olhar para a história do aluno individualmente, que a gente não encontra em muitas outras escolas. Sim, né? sim. Então, quando surgiu a oportunidade, deu tudo certo. Fiquei muito feliz de verdade, porque foi meio que um sonho realizado, né? De conseguir chegar lá. Com certeza. Né? As vagas ali para a área de inglês, pelo menos, não abriam com muita facilidade, né? Então, a hora que surgiu a oportunidade, agarrei. Que delícia. Parabéns. Né? E você antes dava aula em outras escolas, várias ao mesmo tempo, ou você trabalhou um pouco numa, um pouco na outra? Como é que foi? Já trabalhava em outras escolas, né? Dividia o tempo, sim, em algumas outras. Hoje né? você está só no São José? Só no São José, sim. Então, é gostoso, né? Essa sensação de que realmente
o colégio vai te abrindo portas, né? Porque a gente vai ganhando outras funções ali dentro, que não só, né, de professor. Então, por exemplo, eu sou tutora de uma turma, o que já preenche ali, né, uma outra parte, né, do tempo e inclusive das tarefas, né, que a gente tem a realizar ali dentro. E aí vão surgindo viagens, quer ir para cá. Inclusive, né, que fez uma das viagens, né, que eu já acompanhei. Duas, né? Em uma a gente teve juntos, que foi a viagem do NR, que a gente, né, foi juntas, e a outras viagens de intercâmbio. Então vão surgindo outras coisas que o colégio vai te abraçando, né? Então fui pegando mais coisas, pegando mais funções, então agora eu fico só no colégio mesmo. E aí vai se envolvendo, a hora que você vê, você tá 110% tomado, integralmente, né? Ali, dedicada ao colégio. Mas trabalhava, sim, em outras escolas. Eu sou de Mirassol originalmente, né? Agora eu tô aqui na cidade grande, né? Moro aqui em Preto. Boa. Mas trabalhava lá, trabalhava em escola, trabalhava em escola de idioma, né? Acho que para quem é professor de inglês, a primeira porta que abre é das escolas de idioma, né? Então, dividia a manhã na escola e depois tarde, noite, final de semana, né, em escolas de idioma. E aí, quando surgiu o colégio, né, fui pegando aulas e depois outras funções e agora integral aqui no São José. E você está dando aula para que anos lá? Eu dou aula do 9º ano até o 3º. Ah, que legal. Então, a gente pega esse finalzinho de fundamental deles até eles se formarem e percebe, né, o quanto eles mudam, né? E aí, isso que eu ia dizer, você pega assim uma virada de chave, né? Exatamente. Porque a hora que vai do 9º ano pro 1º ano, assim, é uma coisa, né? Do médio, é muito... Eu senti essa transformação no meu filho, né? Porque aí eles são obrigados até a amadurecer, né? Na marra, né? Eu ia falar, é meio que obrigado mesmo, né? Porque muda tudo, esse né? primeiro trimestre, quando eles chegam no ensino médio, eles ainda chegam, tipo, vou me comportar da mesma forma, vou me organizar do mesmo jeito. E aí eles começam a perceber que não é bem assim, né? Que as coisas não vão dar certo se eles forem no mesmo ritmo que eles estavam antes, né? Porque o ritmo do ensino médio realmente exige muito mais comprometimento, muito mais dedicação, né? Então eles apanham um pouquinho ali no começo, principalmente se não tinha uma rotina muito, né, organizada ali de estudos. Uma disciplina, né? Então, mas aí passou o primeiro trimestre, né, o comecinho já vai adaptando. Exatamente. Abrindo parênteses, no primeiro ano do ensino médio, essa maravilhosa foi a minha tutora. E ela costuma dizer que ela é tutora, uma vez tutora, tutora para sempre. Para sempre. Conta um pouquinho pra gente a história do tutor. Como é que é? O que o tutor faz? Certo. Eu costumo dizer que o tutor, ele é um mini coordenador, né? Ele é o coordenador de uma turma, porque ele está ali para atender as demandas que a turma tem, tanto na área acadêmica, quanto também na área das relações, né, do desenvolvimento pessoal. Então, a gente está sempre de olho nas notas, se ficou de recuperação, se não ficou, chama as famílias, tenta estabelecer ali planos, né, de estudo, como é que está a rotina. Então, olhando para essa parte acadêmica, e como eu sou tutora do primeiro ano do ensino médio, acho que essa parte é bem importante, porque eles ficam bem perdidos mesmo, né? Em como se organizar, como dar conta das provas que passam a ser semanais, né? Aulas à tarde. Então, tem todo um acompanhamento dessa questão, né, acadêmica, mas também da questão pessoal, né? Então, às vezes, o aluno tem problemas em casa que estão refletindo na escola, problemas ali dentro mesmo da sala de aula que refletem nesse desempenho, que incomodam, né, ou que de alguma forma afetam esse aluno, né, em como ele se coloca no mundo. E o tutor também está ali para auxiliar nessa questão, né, do desenvolvimento pessoal e social. E é claro que depende um pouco de uma relação de confiança, né? Se o aluno não sente essa confiança em você, esse trabalho que é mais pessoal fica meio travado, né? Mas acho que a gente consegue trabalhar bem, né? Desse lado da confiança, né, Neca? Então, a gente ouve muitas histórias, né, deles. E é por isso que eu falo que o tutor, às vezes, tem um olhar para o aluno que é diferente dos outros professores, né? Não que os professores não consigam acessar os alunos, né? Porque a gente está ali dentro da sala de aula e a gente os conhece, né? Mas muitas vezes esse facilitador, né, de ter um horário para poder conversar com eles estipulado, ou deles sentirem que você está ali, né, para o ano todo, para acompanhá-los. Acho que abre ali um espaço, abre uma porta
para que eles falem, não, tem uma pessoa aqui que pode me ajudar e eu vou procurar essa pessoa, né? Então a gente ouve histórias, fica sabendo de coisas em casa, fica sabendo de coisa com um amigo, às vezes com um namorado, né? Uma série de questões que vão construindo esse aluno e que talvez se eu não tivesse esse espaço para escutá-los, eu não saberia, né? Então acho que isso faz com que a gente olhe para o aluno de uma outra forma. Né? E isso é compartilhado depois com orientação educacional, com coordenação, para que esse trabalho seja de fato um trabalho mais individualizado, né? E não só de, tem média, passou. Mas sim, tipo, tem média, mas e como é que tá essa pessoa dentro da sala de aula? Como é que ela está se desenvolvendo na questão pessoal? Então, tudo isso vai sendo dividido com a equipe, para que o colégio como um todo, né, possa acolher esse aluno de forma integral, não só como um aluno registrado ali com RA, que vai passar de ano, né, mas sim como um indivíduo na sua totalidade, né. E isso faz tanta diferença na vida deles, né? Para mim, o que você acha, total. né? Eu concordo demais. Ela também, ela traz, como tutora, ela traz um olhar que às vezes você tá ali meio perdido, imerso nos estudos, na rotina, enfim, você às vezes não consegue enxergar. E ela também nos ensina muito a questão da organização, não só tipo de rotina, não só nos estudos, mas organizar mesmo até os pensamentos, pra gente entender qual será o próximo passo. No caso da a gente tem uma piada interna nossa, né? Uhum. Porque ela chegou no primeiro ano do ensino médio maluca. Ela viu aquele tanto de matéria, aquele tanto de aula, aquele tanto de prova. E eu lembro que a primeira tutoria que a gente fez, ela trouxe numa folhinha assim, tá aqui a rotina de estudos que eu montei. E eu olhei para aquela folha, não tinha um final de semana livre, não tinha um horário ali que ela ia jantar com a família, sabe? Era tipo, aqui eu vou estudar história, aqui eu vou estudar geografia, aqui eu vou estudar completíssimo. E eu olhei para ela e falei, amor, isso não vai dar certo. Calma. Vamos com calma, não precisa ser assim. Ela, não, mas é muita coisa, é muita coisa. Eu falei, confia em mim, vamos montar uma rotina que seja, né, mais adequada, que tenha espaço. Mais saudável. Exato, para você descansar, para você passar tempo com a família. Claro. Mas não vai dar tempo. Então a gente tem uma piadinha nossa que é calma, é um desespero de cada vez. Ótimo, adorei essa. Um desespero de cada vez. Então legal. ela vinha com muita coisa, eu falava, calma. Primeiro, fala qual é a coisa mais urgente. Vamos focar nisso, vamos organizar como você vai resolver. Um desespero de cada vez, né? Sensacional. Então a gente tem esse ditado, vamos dizer assim, entre a gente. Sensacional. Né? E você não imagina o quanto que isso vai servir para sua vida inteira. Porque quando você tiver na tua capacidade de produtividade, qualquer que seja o trabalho que você escolher, você vai lembrar dessas organizações, desse calma. Com certeza. Porque o grande problema, o maior desafio hoje do profissional, né, vendo o lado de fora aí, todo tipo de profissional. Eu tenho clientes lá em todas as áreas empresariais, né? Então tem indústria, tem comércio, tem saúde, tem serviço. E eu percebo que um dos maiores problemas hoje, a gente tem uma vida cada vez mais corrida, né? Tá todo mundo na correria. Você encontra alguém e fala, e aí, como é que tá? Nossa, uma correria? Nossa, eu não é. É verdade. Né? E aí a vida vai passando e a gente não está nem vendo o que está fazendo. Milhões de coisas ao mesmo tempo. E aí quando você consegue ter calma, respirar, identificar o que de fato é prioridade, isso tem não só uma melhora significativa na tua capacidade, mas o desestresse emocional que isso traz. Sim. Porque quando a gente está na correria, a gente estressa muito, principalmente quem tem um nível de responsabilidade grande. Então, olha que legal, você mostrou para ela um nível de responsabilidade alto, porque você queria realmente dar conta e estava esquecendo que você tinha que viver. Sim. Né? Que você tem que ter bem-estar, que você tem que ter momentos importantes de vida, e isso é em todo momento da nossa vida. Mas eu tenho a impressão, Lê, que eles já têm assim, um significado um pouco melhor do que a gente, no sentido de terem mais qualidade de vida. Né? Eu tenho essa impressão. A gente já vem mais daquela criação de que o mundo é o trabalho, né? E a gente tem que se matar mesmo pelo trabalho. Né? Eu tenho a impressão que a gente está trabalhando isso agora na gente.
peraí, eu preciso me priorizar um pouco, né? Eles já têm essa pegada mais de ser mais lifestyle, né? De repente pensar, não, beleza, eu quero sim, quero prosperar, mas quero curtir minha vida. Isso para mim, Viajar, né? isso para Passar mim é tempo com uma as diferença pessoas. muito grande, Aham. né? De geração. Como é que você sente isso? Sim, com certeza. Eu lembro quando eu comecei eu me formei, né, em letras e aí comecei a trabalhar e foram surgindo, né, oportunidades, pessoas que vão te indicando, né? E eu pensei, nossa, eu comecei agora, eu vou aceitar tenho todas que- as propostas, né? Porque eu Topo preciso, tudo, né? exatamente, porque eu preciso, obviamente, Claro. começar a trabalhar e eu preciso que as pessoas me conheçam, né? Conheçam o meu trabalho, especialmente professor, que muitas vezes depende de uma indicação para entrar numa Sim. escola, né? Então fui pegando aula, pegando aula. E chegou um momento que eu me vi dando aula das 7 às 9 da noite, todos os dias, de sábado até 5 horas da tarde. E o trabalho do professor não é só ali dentro da sala de aula, né? Não Então, acaba nunca, né? eu chegava em casa e ia preparar a aula 10 da noite, 11 da noite, meia-noite. E Aí tem que domingo corrigir era para eu prova. poder. Exatamente. Então, aquilo foi me sobrecarregando de uma forma que eu falei, eu vou parar de dar aula, isso não é pra mim, né? Tipo, me vi ali um pouco perdida, porque eu falei, eu não tenho tempo pra viver. Exato, né? E aí eu fui percebendo que, tipo, ou eu dava uma maneirada e organizava essa rotina, ou de fato eu teria que abandonar a profissão, né? E eu acho que isso me custou, vamos dizer assim, um ano, uns 2 anos ali pra perceber que eu tava numa rotina que não era muito saudável, pra poder mudar. E eu acho que eles talvez já tenham essa percepção antes de passar por essa experiência, né? Perfeito. Porque eu vejo nas nossas conversas em sala de aula, né? Eu acho que eles. Não é todo mundo, né? Tem pessoas que se cobram demais, são, né, super preocupadas e vão, obviamente, né, deixar que esse impulso seja mais forte, né? Do que esse lado mais racional de, peraí, deixa eu me organizar, né? Mas eu sinto que, num geral, assim, nessa questão, como se diz, geracional, né? Sim. Eles já têm, sim, isso mais esclarecido Um de pouco que mais de a consciência, gente né? tem que viver e não, Isso. não viver para trabalhar, né? Mas trabalhar Isso. para viver. Pronto, tava Isso. buscando essas palavras, né? Característico demais Exato. dessa. E é um conflito geracional, principalmente no mercado de trabalho. Uhum. Né? Porque aí o gestor que tem a minha idade, né? Eu vou falar minha porque eu sou mais velho, né? Você é mais jovem. Mas que tem a nossa idade, quando contrata esse pessoal mais jovem, ele fica nesse conflito. Né? E a obrigação é nossa, dos mais velhos, de conseguir identificar para poder tirar o melhor deles. Porque eles não vão pensar igual a gente. Não adianta, eles nasceram em outra geração. Né? Eles nasceram na tecnologia. Exato. Né? Gente, eu mandava carta pelo correio. Né? Você imagina o que é isso? Né? Eu tinha uma prima morando longe, um primo morando longe, a gente tinha que mandar carta. Eu achava o máximo receber uma carta pelo correio. Né? É engraçado isso para eles, né? Confesso que esse ano eu peguei o hábito de mandar cartas. Olha que eu mando legal. cartas para os meus avós. A gente tem um WhatsApp, sim, mas eu acho que assim, esse escrever com a letra, sabe? Às vezes eu mando fotos também nossas e aí eles ficam tipo super emocionados. Que e tal. legal. Eu acho que é uma maneira da gente, de fato, estar mais próximos Se além Criar da... uma lembrança. Exato, exato, exato. Não, e você sabe que um dia ela me surpreendeu, que ela veio me dizer que ela não tinha Instagram. É. Né? Eu falei, como assim? Ela falou, não, eu desativei o meu, professor. Né? Conta aí um pouquinho, isso me chamou muita atenção. Então, ano passado, no primeiro ano, né, Uhum. percebi que, assim, nossa, era muita coisa pra fazer. E aí eu falava, nossa, mas isso aqui, não, porque eu não consigo, porque eu não tenho tempo. A desculpa pra tudo era, não tenho tempo. Só que assim, aí eu virei e falei assim, beleza, eu não tenho tempo. Só que assim, eu passo tantos minutos no Instagram, mas e esse tempo? Eu poderia estar fazendo outras coisas. E aí eu falei, beleza, eu tenho, às vezes, assim, comigo, né, uma filosofia comigo que, assim, às vezes eu fico um ano sem alguma coisa. Já teve um ano que eu fiquei um ano sem refrigerante, aí eu acabei passando, enfim. É sempre um ano fazendo tal coisa ou às vezes não fazendo. E aí eu falei, eu vou ficar um ano sem Instagram. Pra você avaliar. Nossa, perfeito. Eu descobri muito mais coisa. Tive um desenvolvimento pessoal muito grande, como a gente estava comentando. E assim, eu tive uma reflexão de tudo na minha vida, né? Não só da minha vida mesmo, mas também das coisas ao meu redor que estavam acontecendo. Eu percebi que assim, não era por falta de tempo. Era tudo uma questão de prioridade. Então, ou seja, eu não estava dando prioridade para outras coisas, e sim só para o Instagram ou, enfim.
para outras coisas que estavam me consumindo mais tempo. Olha que incrível. Que maturidade Não de uma é? jovem. Não, eu saí da sala de aula assim, Lê, eu falei, cara, não é possível. Essa menina é muito diferente. Isso é incrível. Eu acho que para eles, além dessa questão do tempo, né, que às vezes eles nem percebem, né? Sim. E eu falo eles, mas a gente também, né? Sim, Eu, claro. inclusive, passo mais tempo do que eu precisava no Se a Instagram. gente for refletir, todos nós, Exato, né? porque é um vício, né? Sim. Você passar ali um tempo e... Mas acho que além dessa questão, tem a questão da comparação, né? Porque é uma vida performática ali dentro. E na idade deles, né? Ele parece que eu sou muito menor do que aquilo que eu vejo, né? Isso tem um peso, muitas vezes, pro emocional deles, que eles não conseguem, muitas vezes, regular, né? Sim. Então... Pode ser, sim, algo muito importante, né? Dar um passo como esse, se afastar um pouco, né? Talvez não totalmente, como a Neca Eu fui um fez, pouco mas radical, mas... perceber que existem ali alguns limites, né? Que pode estar te prejudicando, de fato, né? Mas o mais importante que você fez, sabe o que foi? Você provou para você mesmo que nenhum vício comanda você. Isso é verdade. Isso é a maior coisa que pode acontecer para um ser humano, sabia? Quando a gente identifica que a gente pode impor um limite na nossa vida, isso vai fazer muita diferença, porque grande parte das pessoas hoje não conseguem impor limites. Ah, em que, João? Em tudo. Num relacionamento amoroso, num relacionamento entre pai e filho, com os amigos, com a escola. Então, você vai impor o limite que você quer para algo que não seja tão bom para você o tempo todo. Ninguém vai fazer isso por você. Sim. Né? Então, e às vezes o radicalismo te fez entender, não, eu realmente sou capaz. Sim. Né? Isso é assim, de um nível de maturidade que pessoas da nossa idade ou mais velhos não têm. A gente trabalhando assim com relacionamento humano, com comportamento humano, a gente vê isso demais, assim, o descontentamento às vezes que as pessoas têm é pela própria falta de coragem de enfrentar um vício ou algo que ela sabe que está fazendo mal e que ela simplesmente aceita se dizer, eu não consigo, eu não sou capaz, não é? Às vezes não vê outro caminho, né? Olha que loucura, parabéns, viu? Obrigada. Eu adorei essa. Obrigada. A hora que você for voltar, você me avisa que eu quero você na minha rede social. Eu já até te coloquei lá, voltar. Quando então voltar, tá bom. seguir João. Letícia, o que você acha hoje que é o maior desafio para conectar essa meninada? Assim, você como professora, o que você acha que é o maior desafio? Com a escola, você diz. Quando você lá está dando aula, né? O que é o mais difícil para você? O que você enxerga? Eu acho que é justamente... Não que eles não respeitam o nosso lugar ali, né? A nossa profissão. Inclusive, não tenho nenhum aluno que me trata com desrespeito, né? Mas, às vezes, eu sinto que eles não percebem a importância daquele lugar, sabe? Do saber, do que a escola pode proporcionar. Porque muitas vezes a cabeça deles pensa, mas eu vou lá e em 10 segundos eu pesquiso isso no chat GPT e eu tenho a resposta. Então, para que eu vou gastar, 2 horas para fazer um trabalho? Ou para que eu vou assistir uma aula que tem 50 minutos, né? Se eu posso depois pesquisar um vídeo de 1 minuto e eu vou ter lá a resposta que eu preciso. Então, às vezes, esse entendimento, né, de que o que a escola proporciona não é só talvez ali o conteúdo, né, mas é como aprender, é como colocar suas ideias e que isso demanda um processo, demanda um tempo. E essa questão do processo, do demandar um tempo... Eles não estão a fim de Eles esperar, não né? estão a fim, exato, né? Porque eu posso fazer isso em alguns segundos, né? Sim. Ou eu posso, nem eu fazer isso, eu posso pedir para uma inteligência artificial fazer e eu vou me focar, né, nas coisas que eu gosto mais. Então, a gente está disputando ali, acho que um lugar, né, de tentar restabelecer, né, qual que é a importância de estar na escola, de estar nessa aula, de aproveitar esse momento, né? Conseguir Acho que esse é o maior melhorar o desafio. significado da importância disso para eles, né? Exato. E você acredita que melhorou aquele interesse pelo inglês hoje do que, por exemplo, na nossa época? Eu estou falando na nossa época porque eu tinha...
como eu era um cara muito dinâmico, até por conta de ser músico, eu sempre fui muito rápido, eu sempre gostei de tudo muito rápido. Então eu olhava para a aula de inglês e falava, não, eu não gosto disso e eu não vou precisar disso. Né? Hoje mudou, hoje eles têm a real noção do quanto o inglês é fundamental para eles. Como que você enxerga isso? Eu diria que sim, eu diria que não. Né? A gente tem muitos alunos que têm muito interesse, porque tem possibilidades reais de ir para fora, de fazer um intercâmbio, né? Inclusive muitos, né? Né? Que é uma delas, né? Que já teve essa oportunidade. Sim. E também que percebem que isso vai fazer parte da vida deles, né? Às vezes pela experiência que os pais passam e tudo mais. Mas, por outro lado, você estava falando da questão, né? Do vício ou de ter uma decisão, né? Por outro lado, tem alunos que já chegam e falam, ó, eu não gosto, eu não escuto nenhuma música em inglês, eu não uso inglês para nada. E assim, eu não sei nada e também eu sei que não vai mudar. Não quero então, saber. Às vezes já chega com essa mentalidade, cabeça, né? com essa crença limitante. E aí também dificulta um pouco. Mas acho que no geral existe sim bastante interesse, né? Por usar isso. Gutinhos e gutinhas, vocês não sabem o desespero deste professor que vos fala por não saber falar inglês. Pelo amor de Deus, gente. Vocês precisam aprender a falar inglês. Eu já pedi até ajuda para Letícia. Agora eu vou precisar. Nunca na minha vida eu achava que eu ia precisar, agora eu vou precisar. Eu vou ter que aprender depois de velho. É mais difícil ou não é, Lê? É mais difícil. Eles aprendem tudo rápido, se quiser, né? E é mais difícil, inclusive, pela nossa rotina, né? Às vezes a gente não. A gente tem, às vezes, o tempo para encaixar, mas outras demandas vão aparecendo e a gente acaba meio que deixando aquele compromisso de lado, né? Com o que a gente queria fazer, né? Para fazer aquilo que a gente tem que fazer muitas vezes. Né? Olha, eu não vi a hora passar, não sei vocês. Foi legal? Foi super legal. Show de bola? Eu posso convidar vocês de novo? Com certeza. Quando? Já pode marcar? A gente tá partindo pro término, ó. Voou o tempo, porque o assunto ficou maravilhoso, tudo muito... Ó, parabéns, você pode ir pro jornalismo, já tá contratada. Né, Lê? Eu acho que tomar cuidado, né? Daqui a pouco ela toma Ela seu vai vir lugar. pro meu lugar, ela vai sentar aqui do meu lado, né? Se Deus quiser. Ó, muito obrigado por vocês terem vindo. Foi um prazer. Terem acreditado no projeto do Gutinho Cast, viu? Quero contar com vocês para vocês me ajudarem a divulgar. Aqui é um espaço dos alunos, é um espaço dos professores, dos colaboradores, dos pais de alunos. Aqui é para a gente promover a integração, promover bons conhecimentos, bons papos, né? Para a gente trazer uma melhor comunicação para todo mundo. Tá? Então quero pedir para você, Lê, para que você se despeça, diga aí as suas palavras finais. Nossa, gente, obrigada por nos ouvir. Né? Bom demais. Sucesso aí o Gutinho Cast, parabéns pela iniciativa, né? Obrigado. Vida longa, né? Tomara que muitas Amém. pessoas passem por aqui e que seja aí um projeto que dure muitos anos. Amém, muito obrigado. Neca? Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, pessoas maravilhosas que contribuíram para o meu crescimento pessoal, mas não só o meu também, de todos os outros que acataram, né, essa oportunidade de ter aula com pessoas maravilhosas como vocês. Obrigado. E eu também queria que, pelo menos, né, o nosso bate-papo chegasse e tocasse pelo menos uma pessoa, né? Que é o que você fala, né? Eu dou aula para bastante pessoas, mas se eu puder tocar uma, duas para mim, eu já vou estar realizado. E é sobre isso, não é quantidade, é qualidade, né? Show de bola. Obrigado. Gente, muito obrigada. Muito obrigado por você que estava aí nos ouvindo, nos assistindo. Ó, por favor, faça propaganda do Gutinho Cast. Isso aqui vai ser um sucesso, claro, se você quiser. Fiquem com Deus, beijos, até o próximo episódio.